No vídeo de hoje mostraremos alguns dados do porquê investir na Europa. Então, venha comigo. Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves. Aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade. Alguns dos motivos para se investir na Europa é a construção da União Europeia, como ela foi feita, porque há de seguir alguns critérios para participar, e esses fundamentos são muito importantes para dar estabilidade ao bloco. Então, alguns dos princípios, como diz alguns tratados, seria o respeito aos princípios de liberdade, democracia, respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como Estado de Direito. Partindo desses princípios de valores, é necessário você seguir o Tratado de Copenhaga para poder aderir à União, que será um processo ao qual o país passará para poder fazer parte. Então, nesse tratado, os elementos fundamentais são instituições estáveis que garantam a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos, bem como o respeito pelas minorias e sua proteção. Outro ponto é uma economia de mercados que funcione bem, com condições para fazer face às forças de mercado e à concorrência do inteiro da União. Neste caso, a economia de mercado seria uma economia mais livre, no modo de pensar do laissez-faire, no qual as forças de mercado de demanda e oferta que ditam as regras do mercado. Nesse caso tem que ser uma economia forte, um pouco livre, para poder funcionar normalmente como se deve funcionar e poder se desenvolver e se fortalecer. Outro ponto é a capacidade de assumir as obrigações decorrentes da adesão, nomeadamente a consecução dos objetivos da União, assim como a administração pública capaz de aplicar e de gerir na prática a legislação da União Europeia. Então, neste caso, o estatuto, as normas da União Europeia, ela tem que ser seguida, tem que ser adequada ao país. Então o país, no seu processo, ele tem que adequar a sua legislação nacional a esses princípios, valores e legislação da União Europeia desse estatuto. Neste período de adequação do país interessado, a União Europeia tem um fundo para isso, no qual ela ajuda financeiramente a esse país a se estabilizar as normas, tanto legislativas, a questão democrática das instituições e do seu mercado, até chegar ao ponto do Conselho e o Parlamento julgar que está adepta a participar da União. E assim, quando estiver adepta, pronta, ela ingressa na União Europeia, no qual seus benefícios: livre circulação de pessoas, livre mercado, não há barreiras aduaneiras para as empresas, então qualquer empresa de qualquer país pertencente ao Estado-membro, ela pode livremente comercializar seus serviços e seus bens dentro da União. Isso é muito interessante para as empresas, por isso que eles também exigem um mínimo de mercado forte, concorrente, estabilizado, desenvolvido para competir com os outros membros da União, para que haja uma harmonia entre as empresas e os países. Após aprovado, o país irá usufruir de tudo que já foi mencionado e assim continuar se desenvolvendo na União Europeia, que tem intenção de alargar mais a oeste aos países membros da União. Os países que se interessam em entrar na zona do euro, nesse caso, seria mais interessante para a população do que para o próprio Estado, porque tem que seguir alguns critérios rigorosos para poder participar da zona do euro, que é muito, muito interessante, porque dá mais estabilidade ao mercado do que ao próprio Estado. Então, para nós pontuarmos aqui, para um país tem que seguir o Tratado de Maastricht, que foi feito no país dos Países Baixos ou a antiga Holanda, que deve seguir o seguinte. Então deve ter uma taxa de inflação que não pode ser superior a 1,5 pontos percentuais a média dos países da União Europeia, com as melhores taxas de inflação. O déficit orçamental não deve ser superior ou equivalente a 3% do PIB.
A dívida pública não pode ser superior a 60% do PIB do país. A taxa de juros de longo prazo não pode passar 2 pontos percentuais da média dos 3 países que registrem a melhor estabilidade de preços. Participação do mecanismo europeu da taxa de câmbio durante 2 anos, então não pode flutuar muito da média do euro. E também a legislação nacional do país deve respeitar todos os requisitos estabelecidos pelos tratados da União Europeia, que já foi mencionado, sobretudo no que diz respeito à independência e papel dos bancos centrais. Agora eu vou colocar uma opinião, que na verdade eu acredito que isto que está sendo colocado na zona do euro, na verdade tem que ser colocado como critério para a entrada da União Europeia, porque isso aqui dá uma estabilidade muito melhor, uma segurança jurídica, segurança política, de Estado, de instituições, para as pessoas que querem empreender, desenvolver economicamente, trabalhar, que seria muito mais adequado esse ambiente de negócio para elas, não somente na zona do euro. Entendo o porquê, mas isso teria que ser um pré-requisito para a União Europeia. Mas tudo bem, é assim que funciona. E irei mostrar alguns dados no site Counter Economic, vou colocar o link abaixo para vocês também consultarem depois e explorar esse site que é muito bom. Na questão do que foi falado sobre alguns critérios que são para a União Europeia e da zona do euro, para mostrarmos a questão dos países como eles são mais estruturados, só que temos que levar em consideração que esses dados são de 2020 e 2021, é uma época de pandemia, então não é um período muito normal para os países europeus. Então vamos colocar aqui. Está em ordem alfabética, mas vamos pegar esses primeiros só para mostrarmos como que está a situação dos países. Então podemos ver alguns países mais ricos, né, que seria a Alemanha, Reino Unido, França, né, e alguns países um pouco mais periféricos, que teve uma época chamada os PIGs, que seria Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. E mesmo assim podemos ver que eles estão ainda dentro da normalidade, que você vê uma média assim de 3% de déficit até 8%, 9%, 10%. A Grécia não conta, porque faz muito tempo que ela luta contra isso. Mas podemos ver aqui, Espanha, Alemanha com quase 4%, França, Itália, outros países mais ricos como Suécia, Suíça, Dinamarca, que ficam menos que isso. Você pode ver toda a lista aqui nesse site. Aqui nossa amiga Suíça aqui 2,80, muito bom para eles. Dinamarca 2,30, então são países mais estáveis economicamente e suas contas. Aqui temos a questão do PIB bruto, PIB anual. Temos o ano de 2020 e alguns de 2021. Ainda houve um pequeno crescimento, alguns que se retraíram, podemos ver aqui na lista. O ano de 2022, que ainda iremos saber, é o ano mais complicado, com uma inflação mais alta, taxa de juros muito mais alta também, então será um resultado não tão satisfatório, mas paciência, porque essa conta vem, como eu já disse em um vídeo sobre inflação, uma introdução à inflação, depois eu vou aprofundar mais o conteúdo sobre isso, mas olhem esse vídeo. E podemos ver que boa parte dos países tem retração, pequeno crescimento do PIB anual. Aqui, quando olhamos para o PIB per capita, a coisa fica um pouco mais diferente. Percebemos a força desses países pela sua renda per capita anual. Então podemos ver aqui que nem países periféricos como Portugal e Espanha, que estão ao topo, 20 a 25 mil euros ao ano. Em comparação, tem nosso Brasilzão ali perdido, em torno de 6 mil euros ao ano. Então você vê a diferença gritante entre um país desenvolvido, mesmo periférico, em comparação ao Brasil ou os países da América do Sul. Talvez quem se destaque na América do Sul seria o Chile, mas fora isso, o resto também tudo uma renda per capita baixa. Então, a Itália também, que é um país periférico, França, você vê que tem acima de 20 mil euros. É o mínimo que se tem a renda per capita aqui na Europa. Então outros que se destacam muito, acho que é a Suíça, a Dinamarca, deve estar aqui embaixo, você encontra aqui, que chega até 78 mil euros ao ano. É muito bom. O Chile está 13 mil euros, então se destaca. Dinamarca 57, Finlândia 45, você vê que a renda aqui é muito alta, então quer dizer que a produção de riqueza aqui é boa, então a remuneração também é boa para as pessoas, então são países mais ricos, isso é muito bom para eles.
E para nós também investimos, porque também temos uns países mais fortes economicamente. Aqui nós conseguimos ver a dívida pública dos países. Nosso foco é a Europa, então nós vemos aqui que o negócio fica um pouquinho, o buraco mais embaixo, temos o déficit, temos a renda per capita, PIB bruto. Só que, como eu comentei, os países periféricos são os mais endividados, que em Portugal, Espanha, tem uma dívida muito elevada. E o país que tem menos dívida seria a Alemanha, que é o país mais rico da Europa, um dos mais ricos, né, que também puxa aqui. E quando vemos a Alemanha, que seria 70% do seu PIB, e lembrando que quando, um tempo atrás, antigamente, o requisito para entrar na União Europeia é 60% de dívida sobre o PIB. Aqui, nenhum deles entrariam mais. Então, e faz um tempo que estão carregando essa dívida, não é de agora não, eles são de muitos anos. Isso é algo muito preocupante. Depois, mais para frente, veremos os indicadores de pagamento sobre dívida soberana. Alguns estão dentro da média, mas começa a ficar um pouco perigoso, então temos que observar esses detalhes também. Mas é bom sempre acompanhar todas essas informações para saber onde estamos investindo, a saúde desse país, para nosso dinheiro ter pelo menos um pouco mais de segurança. Aqui já temos um pouco da questão da inflação, que é o índice de preço ao consumidor, é uma sigla parecida que temos no Brasil, e tem o índice harmonizado do preço ao consumidor, que é o IHPC, que eles fazem um cálculo um pouco diferente, mas é bem próximo do que está aqui. Então você vê que os países estão com uma inflação para países desenvolvidos até muito alta, em torno de 5, 6%, alguns pouco mais, até próximo de 10%, e outros menos, mas assim, os que estão mais altos tem uma dependência muito grande externa de energia, de combustíveis, entre outros. Isso aqui provavelmente quando fechar esse ano vai ser bem complicado, vai ser bem assustador para um país como países europeus. E podemos ver todo o desenvolvimento da inflação desses países. E como mencionei, foi feito isso lá atrás, feito pelos próprios países. Não é uma questão de mercado, porque seria choque de oferta e de demanda. Também há, mas não é um fator determinante da inflação. Isso é feito pelos próprios bancos centrais e políticas econômicas e monetárias. Como podemos futuramente falando sobre isso, mas aqui mostra muito o caos que o próprio governo causa. Aqui podemos ver a questão do risco que esses países têm de pagar suas dívidas soberanas. Vou colocar a legenda aqui no canto, fica mais fácil a comparação. Mas os azuis, claro, aqui são os Prime, que são os melhores pagadores. Então, você vê os países mais desenvolvidos são os melhores pagadores, isso é óbvio. O verde aqui com duas letras seria grau elevado de pagamento. Então, com certeza, mais que provável vai ser pago. O que é uma letra que nem a Espanha aqui seria médio alto, risco médio alto. E os que entram na faixa da letra B seria o risco médio-baixo, que não seria menos que isso no caso da Europa. Como no Brasil aqui já é um pouco menos baixo, que seria especulativo e indicado a não investimentos no país, porque é um risco muito grande. Então você vê até um país mais periférico, como Portugal, que eu acho que mais destoa de todos eles, ainda tem uma chance boa de você receber, ser pago, honrar a sua dívida. Também atrapalha um pouco a atração de capital, de investimento no país, por isso que é bom ver esses indicadores. E podemos ver os países muito bons para se investir, que seriam os elevados e os Prime, né? Então você vai ver, os Prime, não, a Austrália não está dentro, Suíça, Dinamarca, Finlândia que entra elevado, Estônia, Hong Kong não pertence, também não pertence, Luxemburgo pertence à União, Lituânia, Letônia. Então você vê que são países que conseguem, por mais que tenham seus problemas de déficit, de dívida sobre PIB alta, conseguem honrar com seus pagamentos. Noruega, Países Baixos, antiga Holanda, para ninguém esquecer. Então ainda são países saudáveis, então isso é muito importante para nós percebermos como que estão, pelo menos superficialmente, esses países estão economicamente.
E para você que chegou até o fim, continue acompanhando o canal, inscreva-se, não se esqueça disso, ative o sininho, porque temos muito conteúdo para produzir, ainda vamos aprofundar sobre a União Europeia, o espaço Schengen, ou Shenzhen, não sei como pronunciar corretamente, a questão do euro, das suas fragilidades, dos seus problemas. Vamos abordar ainda a questão de bancos centrais, tanto a nível da União como dos bancos centrais nacionais dos países, economias, setores, o desenvolvimento de cada país separadamente. Então tem muito conteúdo para ser desenvolvido aqui no canal. Então continue nos acompanhando e vamos dominar o mundo.